Olá, está começando mais um canal Ariarte. E na edição de hoje vamos falar de um assunto muito importante que muitas pessoas estão se perguntando neste exato momento. E o nosso canal resolveu investigar. Além das 7 formas de arte, quais são as outras? Fique conosco e descubra esta façanha. Se você é novo nesse canal e caiu de ponga nesse vídeo, então fica conosco até o final que vocês vão amar o conteúdo desse vídeo. No vídeo anterior, falamos sobre 7 formas de artes reconhecidas pelos acadêmicos da época como belas artes. E eu até recomendo que vocês assistam esse vídeo, caso não tenham assistido, para vocês terem informações a respeito dessas artes. Também o vídeo está muito dinâmico e bem divertido. Inclusive, eu vou deixar linkado no final do vídeo e aí na descrição, se você tiver curiosidade em assistir esse conteúdo, tá bem legal, bem dinâmico e tem uma participação especial da minha irmã, que tá fazendo uma merchan no canal, para falar do quadro dela novo que vai estrear na semana que vem, que vai se chamar TV Spoilers, e ele vai falar sobre séries, filmes, livros e tudo mais. Ariana, não esquece de pedir para ele se inscrever no canal. Aí, ó, ela tava pedindo para lembrar para vocês, para não esquecer de se inscrever aí no canal, gente, até para vocês também ativarem o sininho para serem notificados quando o vídeo estrear aqui na semana que vem, tá? Então, aproveita e curte o vídeo também, né? Porque a gente gosta de ver as curtidas de vocês e os comentários também, que vocês estão achando do vídeo e tudo mais, tá? Nas pesquisas que eu fiz de campo a respeito dessa lista que os acadêmicos fizeram para as belas artes, estava meio embaralhado, na verdade. Em alguns sites e livros que eu li, dizia que a primeira arte era a arquitetura, e em alguns outros já dizia que era a música. A segunda arte realmente diziam que era a dança ou teatro junto, porque o teatro não teve uma participação específica nessa lista. Ele se englobou aí junto com a dança. Então, nas pesquisas que eu fiz, o teatro não estava numa arte separada, tá? A 3 era unânime, a pintura, né? A quarta arte era a escultura. E a quinta arte ficava nesse enlace aí de música e arquitetura, né? A sexta, de fato, era a literatura. Em todos os sites e livros que eu li, realmente dizia que era a literatura. E a sétima arte era o cinema, em unanimidade, né? Até o termo sétima arte já é habitual para os nossos ouvidos. Temos o costume de ouvir falar sétima arte, né? Como definição do cinema. É como se fosse um sinônimo. Quando alguém fala sétima arte, você já entende que é cinema, mas não é assim com as outras artes. Se você falar assim, terceira arte, não é todo mundo que vai saber que é pintura, né? Então, é engraçado até. O cinema realmente ficou conhecido como a sétima arte, então já virou um termo para isso. Vamos para o vídeo de hoje, além das 7 formas de artes. E sim, existe mais de 7 formas de arte reconhecidas hoje em dia. E verdade seja dita, algumas delas já surgiram antes mesmo do cinema. E pasmem, só foram reconhecidas após o cinema. Uma delas é a fotografia. A fotografia é a técnica de se desenhar com luz e contraste. Por definição, é a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é uma obra de um único autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando ao longo de muitos anos. O mais antigo desse processo foi a câmara escura, sendo a primeira descoberta da fotografia. Apesar de ter sido desenvolvida realmente no século XIX pelos precursores da fotografia, há relatos do uso da câmara escura desde a antiguidade, pelo filósofo grego Aristóteles, que a utilizava para fazer observações astronômicas.
um árabe no século XI e alguns artistas para a produção de desenhos e pinturas. Daguerre, outro francês, paralelamente ao Niepce, produziu com o uso da câmara escura efeitos visuais em um espetáculo chamado diorama. Trocaram correspondência até firmarem sociedade. Após a morte de Niepce, Daguerre desenvolveu um processo a vapor de mercúrio que diminuiu o tempo de revelação de 8 horas para minutos. Outros inventores que contribuíram de forma significativa foram o britânico William Fox Talbot, o italiano Hippolyte Bayard e o francês, radicado em Campinas, São Paulo, Hercule Florence. A fotografia popularizou-se como produto de consumo a partir de 1888. A empresa Kodak abriu as portas com um discurso de marketing onde todos podiam tirar suas fotos sem precisar de fotógrafos profissionais. Com a introdução da câmara caixão e pelos filmes em rolos substituíveis criados por George Eastman. Desde então, o mercado fotográfico tem experimentado uma crescente evolução tecnológica, como o filme colorido. A grande mudança de fato foi produzido recentemente, no século XX. Com a digitalização dos sistemas fotográficos, a fotografia digital mudou paradigmas no mercado da fotografia, minimizando custos, reduzindo etapas, acelerando processos e facilitando a produção de manipulação e armazenamento. A fotografia só foi reconhecida como arte a partir da década de 70. À medida que a arte, considerada efêmera, começou a conquistar espaços nas galerias, como a Land Art e as performances. Entrando para a lista da 8ª arte. A 9ª arte são as histórias em quadrinhos, as HQs. Daí vocês me perguntam: mas história em quadrinho não é uma pintura? Sim, são, mas não são apenas isso. Por usarem mais de um elemento simultaneamente, como literatura, palavra, pintura, imagens, elas ganharam um lugarzinho nessa lista de belas artes especial para elas. As histórias em quadrinhos, mais conhecidas como HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de tirinhas, bem como seus desenhos e textos, dispostos em sequência. Assim, também integram os 11 tipos de artes reconhecidas no mundo. Em suma, essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Também podem possuir linguagem verbal ou não verbal, como pode ser de cunho humorístico ou para transmitir uma informação. As primeiras histórias com 100% das características das histórias em quadrinhos que conhecemos hoje foi publicado nos Estados Unidos em 1894. A HQ, intitulada The Yellow Kid, do americano Richard Outcault, era publicada na revista chamada Truth. Porém, meses depois, o jornal New World a tornou uma publicação oficial. Os tipos de histórias em quadrinhos que existem são as tirinhas, cartoons, mangás, gibis, comics e graphic novel. As histórias em quadrinhos são conhecidas pelo mundo todo com nomes diferentes. Existem vários personagens emblemáticos, como, por exemplo, a Mafalda, de 1964, criação do cartunista argentino Quino. No Brasil, a primeira revista publicada foi o Tico Tico, em 1905, idealizada por Renato de Castro no periódico O Malho. Porém, o primeiro gibi totalmente colorido, conhecido pelo público brasileiro, surgiu apenas em 1960. A história do artista Ziraldo levava o nome de A Turma do Pererê, onde seus personagens eram inspirados na cultura nacional. Mas foi no final da década de 60 que surgia a história em quadrinho mais famosa no Brasil, A Turma da Mônica, do nosso querido Maurício de Souza. Aliás, fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países, bem como traduziu-se em cerca de 14 idiomas. Dessa forma, os HQs ficaram famosos por todo o mundo. E você, qual é a sua história em quadrinho preferida? A 10ª arte são jogos eletrônicos. Você ficou chocado? Acredite, o Super Mario é tão digno de ser considerado arte como qualquer tipo de arte que possa existir.
Criancinhas, parem de chamar. Eita, as crianças resolveram fazer barulho agora. Será que tá saindo bem hoje? Ao combinarem elementos como movimento, música, arte digital, imagens, os desenvolvedores dos jogos eletrônicos, eles são capazes de fazer obras-primas inimagináveis, com narrativa, enredo e tudo mais. Mais do que uma união de imagens e sons, os jogos eletrônicos são uma nova forma de arte, porque de trás da programação se encontra uma forma de expressão, de partilhar emoções, de envolvimento e fruição. Apesar dos scripts limitarem decisões e apesar das barreiras artificiais impedirem o avanço de um personagem jogador, os jogos eletrônicos são um produto artístico que necessariamente precisa de interação. O universo dos games surgiu para o público na década de 70, fruto de experimentações de acadêmicos em torno de pesquisas na área da ciência da computação. Foi com o lançamento do jogo Atari em 1977, originalmente vendido como Atari Video Computer System, até novembro de 1982, é um videogame projetado por Jay Miner e lançado em 11 de setembro de 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, que essa expressão ganhou força, pois a pessoa podia jogar vários jogos utilizando o mesmo videogame. Em 13 de setembro de 1985, foi criado o Super Mario Bros. Atualmente, os jogos eletrônicos constituem uma das formas de artes mais utilizadas de diversão e, por conta da tecnologia em constante desenvolvimento, muitos jogos são lançados com frequência. Se alguém agora te disser que videogame é coisa para criança e para nerd, sinta-se autorizada a responder que só tá faltando a ela a sensibilidade adequada para compreender aquele trabalho artístico. Viu que chique? Agora, a arte digital, que é considerada a 11ª arte e a última. A arte digital é aquela que se produz num ambiente gráfico computacional, tem por objetivo criar obras de arte multimídia por intermédio de software e hardware, em um espaço virtual. Existem diversas categorias de arte digital, tais como pintura digital, digigravura, modelagem digital, fotografia digital, animação digital, vídeo digital, entre outros. Os resultados podem ser apreciados depois de impresso em um suporte 2D ou em um objeto 3D, mas são melhor exibidos no próprio ambiente em que foram produzidos, em comunidades virtuais voltados à divulgação desse tipo de expressão artística. A arte digital é uma realidade mais recente e cresce a olhos vistos. Essa maneira de produzir arte é aliada à tecnologia e pode ser feito de muitas maneiras, como as grandes projeções ou também através da internet, a chamada web art. Em Tóquio, no Japão, foi inaugurada um museu dedicado exclusivamente à arte digital. É o Mori Building Digital Art Museum, que conta com mais de 50 obras tecnológicas. Também é arte digital a exposição sobre Van Gogh, que ocorreu na Europa em 2019 e depois foi montada também no Brasil, em São Paulo. O nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau! O que são? O que comem? Como se alimentam? Vejam hoje no canal Ariarte. Da época como belas artes. Não é Covid.